Impugnação de edital que não isenta o MEI do balanço. Posso impugnar? O edital, já falei isso algumas vezes, mas vamos só recapitular. O MEI não é que ele é dispensado de apresentar o balanço, não é isso, tá bom? Via de regra, todas as empresas que vão participar da licitação têm que apresentar o balanço, todas elas, sem exceção, o MEI, ME, EPP e demais, beleza? Sendo do Simples Nacional ou não. Para fins de licitação, tem que ter o balanço. Ponto final. Para fins de fisco, ou seja, prestação de contas frente à Receita Federal, à Secretaria da Fazenda do seu estado, muitos estados e a própria União isenta a ME e EPP, se eu não me engano, ou optante pelo Simples, mas se eu não me engano é ME e EPP, a não apresentarem o balanço. Eles isentam. Tá certo? Mas isso é frente ao fisco. Então, quando você for perguntar para o seu contador, quando você for pedir para ele, meu contador, vem aqui, preciso de um balanço para participar de licitação. Aí ele vai olhar e vai falar, é optante pelo Simples, que eles geralmente falam. Não, mas empresas optantes pelo Simples são isentas de apresentar o balanço. Vários e vários contadores já falaram isso para mim, quando eu entrei em contato para pedir o balanço dos meus clientes. Aí a gente tem que explicar a historinha. Então, entendam que perante a Receita Federal, perante a Secretaria da Fazenda, realmente optantes pelo Simples não precisam apresentar, tá bom? Mas, para as licitações, precisa apresentar sim. E aí acontece que editais federais, edital dos órgãos federais, só para vocês entenderem, a AGU, a Advocacia Geral da União, lá no site deles, você consegue pegar um modelo de edital pronto. Então, a AGU, ela entrega o modelo do edital para o órgão público utilizar aquele modelo como um padrão ali na hora do órgão público for fazer a licitação, beleza? E aí, nesse modelo padrão, eles isentam o MEI de apresentar, só o MEI. ME e EPP tem que apresentar normalmente. Só que alguns órgãos públicos não seguem aquele padrão lá. Eles pegam o modelo deles, ou sei lá, ou até pegam o padrão, mas tira alguma coisinha ou outra. Então, via de regra, galera, isso vai depender de edital para edital. Então, você vai ter que ler o edital, desce lá na parte que fala da habilitação, geralmente a parte número 8 ali, o número 8, número 9, número 7, tá por aí. Entre esses números aí do edital, você vai encontrar lá a parte que fala da habilitação. Aí você vai lá na habilitação financeira, a parte que vai estar falando do balanço na habilitação financeira, na qualificação financeira, melhor dizendo. E se lá estiver solicitando balanço, tem que apresentar. Agora, a pergunta que fizeram é o seguinte, quando não isenta o MEI, eu posso impugnar o edital? Não pode, tá? Não pode, porque via de regra o MEI tem que apresentar também. Isso é uma cortesia dada pela União para os MEIs. Mas o órgão público que quiser cagar para essa cortesia, falar não, que se lasque, o cara tem que apresentar, todo mundo tem que apresentar, o órgão público pode fazer isso, tá bom? Então não tem amparo nenhum para impugnar o edital que não isenta o MEI, beleza? Então, MEIs, vocês têm que apresentar o balanço, infelizmente. É um documento chato, eu sei, mas não tem como fugir disso. Ou participar apenas de licitações que não pedem, né? Outra pergunta interessante que fizeram, existe restos a pagar para dispensas de licitação? Para vocês que não assistiram, na semana passada eu fiz uma live aberta para todo mundo, não só para alunos, mas quando a gente faz lives que são abertas, não quer dizer que aluno não possa participar. Vocês são muito bem-vindos. O Fernando está sempre presente, a Lucimara também está sempre presente, e o restante que está aqui da galera é a galera dessa turma, né? Então, ainda não estou começando a conhecer vocês agora. Mas tem a galera das antigas que está sempre lá. Então, vocês podem participar, tá bom? Não fiquem acanhados aí, dependendo só dessa live, não. E eu fiz uma live na semana passada muito interessante. Se você não assistiu, eu aconselho que você assista lá, principalmente se você quiser vender para o governo ainda esse ano. Se você está na ideia de que você quer vender ainda esse ano, é obrigação sua assistir a live da semana passada que eu fiz. Lá nas redes sociais você acha. Lá eu falei do que é o resto a pagar. Em suma, basicamente, você, quando tira uma despesa de um ano, ou seja, a despesa que foi aprovada lá na LOA, lá no começo do ano, lá,
foi aprovada a despesa do exercício de 2021. Quando essa despesa ela sai do exercício de 2021, ela precisa ser inscrita no exercício de 2022, ou seja, foi uma despesa que não chegou até o fim ainda, né, o processo da despesa, a gente chama isso de restos a pagar, tá bom? E assim, muito em grosso modo, é isso daí. Tem uma aula no curso que eu explico exatamente o que é, certinho, com amparo e tudo mais, tá bom? Mas só para a gente deixar a aula mais curta aqui. O res a pagar, quando você inscreve ele, a galera, por exemplo, que vende em dezembro, provavelmente isso vai acontecer. Por quê? Quando o órgão público, imagine que o órgão público ele emita um empenho lá no dia 15 de dezembro, coisa que é bastante comum acontecer, inclusive. No final do ano chega muito crédito, então o órgão público ele está cheio de dinheiro, ele precisa sair gastando. E aí, esse crédito ele vai chegando aí, cara, de monte, até dia 31 de dezembro está chegando o crédito lá. E aí muitos órgãos públicos deixam para fazer essa despesa ali na hora, ali no mês de dezembro, beleza? Assim que ele recebe o crédito lá. Ok, você fornecedor, nós fornecedores, a gente recebe esse empenho. Se a gente entregar esse pagamento, esse material ou prestar o serviço ainda esse ano, a chanção de que não vai dar tempo do órgão público pagar, né? Imagine que ele emitiu o empenho dia 15, você usou lá 10 dias para poder entregar, você entregou lá no dia 25. O órgão público, por lei, ele tem mais 30 dias para poder pagar. Ou seja, acontece dele conseguir pagar ainda assim, em dezembro, mas a chance de que essa despesa não será paga. Essa despesa, esse empenho, ele será inscrito em restos a pagar do ano que vem. E o problema quando isso acontece é que o restos a pagar, ele só vai começar a ser pago lá para o mês de março, abril do ano que vem. Então, se você emitiu uma nota fiscal agora em dezembro, você só vai receber esse valor lá em março, abril, tá bom? Com a pandemia, geralmente era meados de março começava. Todo ano era a mesma coisa. Lá para o dia 15 de março começava a pagar os restos a pagar, depois normalizava, beleza. Aí o bonde começava a andar na normalidade. Só que com a pandemia, houve atraso de LOA esse ano, questões políticas geral, vocês já conhecem a política do Brasil e do mundo como um todo, fica aquela enrolação, a LOA fica para aprovar, não aprova, não sei o quê, a parada começou a pagar lá em meados de abril, quiçá maio. Então a galera, eu tinha clientes aqui que emitiram nota em dezembro, foram receber só lá para abril, maio. Então, dá uma desfalcada boa, né? Boa entre aspas, claro, em quem tem pouco capital. Quem tem pouco capital, fica 4 meses para poder receber, pô, dá uma prejudicada, né? Então, pessoal, se você quiser vender ainda esse ano, eu recomendo que assista a live da semana passada. Mas, resumindo a pergunta aqui, a pergunta é, esse res a pagar também, esse atraso também vale para dispensa ou é só para despesas que forem oriundas de licitações? E a verdade é que qualquer tipo de despesa, tá? A lei fala a despesa, e não se é despesa oriunda de pregão, de dispensa, inexigibilidade, seja qual for a despesa, se ela foi feita em 2021 e ela não foi paga, não foi liquidada lá, ela vai ser inscrita em restos a pagar para 2022. Se isso acontecer, já pode contar aí com meados de março para frente, para poder receber. Então, se você, em suma, tem pouco capital, eu realmente sugiro que você utilize esse tempo para fazer igual o Thiago falou lá no grupo. Inclusive, foi o Thiago que fez essa pergunta. Pô, geralmente, eu que tenho pouco capital, estou começando agora, e ele está certíssimo. Eu aproveito dezembro para tirar minhas férias, né? Dezembro, que ele já sabe que, pô, ele não quer receber nenhum pedido, para nem correr o risco de entrar em res a pagar, ele vai lá e tira férias dele, entendeu? E aí, beleza. Quem tem pouco capital, eu recomendo. Agora, por um outro lado, quem tem muito capital, quem é uma empresa aí, pô, de repente você tem uma empresa que, pô, não é uma empresa tão ruim de capital, até tem um capitalzinho legal. Ou, às vezes, até está disposto a pegar um crédito para poder vender mais, né? Aí eu recomendo que você venda em dezembro, porque dezembro é o mês que chove empenho. É o mês que a gente mais vende aqui, dezembro e novembro, tá? Começa de meados de novembro para frente. A gente já fez várias vendas aqui que a gente já sabe que é oriunda desse período aí mesmo. A galera tá com crédito. Semana passada ligou um cara aqui e falou, cara, eu tô com uma licitação que vocês acabaram de vencer de impressora. A gente está aí com, acho que era um pedido de umas 100 e pouco impressoras,
3D, impressora 3D é bem cara, inclusive, e ele falou, a gente estava planejando comprar isso daqui ano que vem, mas apareceu um crédito aqui, eu já estou querendo comprar isso daqui agora, toque de caixa, assim. E aí eu estou entrando em contato para ver se vocês têm condição de entregar tudo, senão eu não vou nem empenhar. Eu vou empenhar só o que vocês tiverem condições, e aí o restante eu busco outro lugar para poder empenhar. Aí a gente está até levantando isso para ver, né? Porque a gente está falando com o nosso cliente exatamente isso, ó. Tenha em mente que se você aceitar, você vai ter que entregar, e aí você já corre o risco aí, já corre o risco não, é certeza que você vai receber lá só para março, abril, tá bom? Já conta até com abril, já conta até com pior. Então a gente está levantando. Isso foi uma licitação de registro de preço, ou seja, não era nem para comprar agora, mas a gente já sabe que esse período do ano abre a porteira lá e começa todo mundo a gastar dinheiro, né, nos órgãos públicos. As sobras que vai sobrando do ano inteiro vai caindo agora para o final do ano, tá bom? Qual o título da live? Cuidados para o final do ano, alguma coisa assim, tá bom? Foi a última live que eu fiz. É só procurar lá da quarta-feira da semana passada. Cuidados para o final de ano, alguma coisa assim. Então, como é um período que vende bastante, se você tem grana, eu recomendo que, é o período que você vai lavar sua égua aí, tá? A gente lava a nossa aqui. Geralmente, final de ano, a gente lava a égua. É só contar, só se planejar de que você vai receber lá para abrir, tá bom? Mas, sim, pode ser dispensa, o resto a pagar vale tanto para dispensa, pregão, inexigibilidade, seja ele qual for, qualquer despesa que for. Como funciona o seguro garantia? Vamos lá. A garantia, em suma, ela é um documento que pertence à qualificação financeira também. Na verdade, não é nem um documento, né? É uma coisa que você tem que fazer. O que é a garantia? Quando isso acontece mais para serviços, tá bom? Principalmente serviços de engenharia. Para quem vende material, poucas vezes vai ver essa questão da garantia. O que acontece? Quando você, imagine que você tem uma empresa de engenharia. Você ganhou lá uma licitação ou está participando de uma licitação para a construção lá de um alojamento, né, no quartel da polícia, exemplo. Beleza. Aí a obra vai ficar lá em estimados de R$500 mil. A garantia é uma grana que você tem que adiantar para o órgão público, geralmente é um número que geralmente fica na casa dos 5% do valor do contrato, tá bom? Que no caso aqui daria mais ou menos uns R$25 mil no contrato de 500 mil, só no nosso exemplo aqui. Então você teria que pegar esses R$25 mil e adiantar para o órgão público. Bruno, como assim adiantar? É propina isso daí? E a verdade é que não é. Você vai dar esse dinheiro para o órgão público, vai ficar guardado lá numa conta, num fundo lá que o órgão público vai abrir apenas para esse fim. Ele não vai poder mexer em nada desse dinheiro, tá bom? Esse dinheiro ele é seu, ele vai ficar lá. É só um adianto. Isso acontece porque tem vários motivos da garantia. O principal deles é garantir que a empresa vai cumprir com o contrato, né? Por exemplo, quando o cara lá, a empreiteira que ganhou lá a obra, ele atrasar, o órgão público ele já vai poder ter poder, um pouco mais de poder, em cobrar aquela entrega, porque ele já está com o dinheiro lá guardado lá naquele fundo, já tem lá a garantia que está lá paradinha. Se o órgão público tem esse dinheiro, ele consegue, por exemplo, né, dar uma ameaçada, vamos dizer assim. Ele vai conseguir dar uma ameaçada no fornecedor a prestar o serviço dentro do prazo, conforme foi exigido lá no edital, senão ele vai aplicar uma multa. E se ele aplica essa multa, é certeza que o fornecedor vai pagar, porque ele não vai esperar o fornecedor desembolsar mais a grana da multa. Ele vai pegar aquele dinheiro que já está guardado da garantia e vai descontar aquele dinheiro lá como forma de multa. Então, quando o fornecedor ele já sabe que o dinheiro está lá, ele tende a cumprir o contrato sem estresse, porque senão ele vai tomar uma multa e vai ser abatido daquela garantia que está lá. Essa garantia, quando terminar o contrato, esse dinheiro volta integralmente para você, tá bom? Só não sei agora dizer se esse dinheiro vem corrigido.
Acredito que não, sendo honesto, mas eu não tenho certeza absoluta. Então, os 25 mil reais, assim que você entregar a obra, esses 25 mil reais ele volta para o seu bolso. Então, não é um pagamento de cafezinho nem nada, é uma garantia. É igual quando você vai alugar um imóvel, não pede o fiador lá, então, é a garantia de que você vai pagar o aluguel. Tem lugares que até pedem realmente uma garantia. Ó, para você conseguir alugar essa casa aqui, você vai ter que deixar algum bem em garantia. Geralmente você deixa um carro, alguma coisa assim. Que é aquela coisa que se der ruim, você pega e paga com o seu bem lá que você colocou como garantia. É basicamente a mesma coisa, só que vale apenas para grana, tá bom? E um outro motivo também de pedir essa garantia é dar uma filtrada nos aventureiros, né? É dar aquela filtrada naquela galera que já sabe que não vai ter esse dinheiro para poder adiantar. Em tese, esse dinheiro de adiantamento é uma empresa que está começando agora, uma empresa que não tem tanta grana, então ele faz esse filtro também. Não é o principal objetivo, mas ele acontece, tá bom? Então, isso é a garantia. O que é o seguro garantia? Com base nessa garantia, criaram um novo segmento de mercado. As seguradoras encontraram um novo produto, né? Seguradoras, corretoras de seguro como um todo, tem empresas hoje que são especializadas em fornecer seguro para licitações, que é o tal do seguro garantia. Então, ao invés do fornecedor, nós fornecedores, irmos lá e darmos 5% de adiantamento, a gente consegue contratar uma empresa que faz esse adiantamento para a gente. Isso é o seguro garantia, tá bom? Então, você não precisa necessariamente ter a grana, você só precisa contratar essa empresa, você paga um valor lá e essa empresa ela faz esse adiantamento para a gente, beleza? Então, é isso. E aí, se você tiver interesse, é claro, eu até deixei lá o contato de um conhecido que eu tenho aqui, é bem conhecido mesmo, né? Eu nunca falei nem com a pessoa pessoalmente, mas eu sei que ela trabalha com esse segmento aí, tá bom? Uma pessoa que já entrou em contato com a gente aqui, ofereceu o trabalho dela, e aí para dar uma moral, eu deixei o contato dela lá, é o Jorge, depois qualquer coisa vocês dão uma ligada lá, se vocês precisarem, tá bom? E cotem lá para ver qual que é a ideia, quanto que ele cobra e tudo mais. Outra dúvida que surgiu, eu devo cadastrar todos os meus clientes nos portais que eu for participar ou apenas cadastrando a minha pessoa física eu já consigo acesso a todos esses meus clientes, né? Pergunta muito comum de quem faz consultoria. A pessoa sempre tem dúvida se, por exemplo, eu cadastro lá o Bruno Garcia e com base no cadastro do Bruno Garcia eu consigo cadastrar todos os meus clientes? E a verdade é que não, eu tenho que cadastrar o meu cliente direto. Então, eu tenho que pegar meu cliente A, cadastrar ele no portal. Tenho que pegar meu cliente B, cadastrar ele no portal. E assim sucessivamente. Tenho que cadastrar todos eles. Eu não posso cadastrar a minha pessoa e com o meu cadastro eu cadastrar as outras empresas, tá bom? Então, o consultor, você sempre vai consultar, você sempre vai cadastrar o CNPJ do seu cliente. O seu nome mesmo só vai entrar na procuração e na assinatura da proposta, da documentação. Mas nenhum cadastro será feito no seu nome, a não ser o certificado digital quando você for comprar. Beleza? Mas é isso. Daqui a pouquinho eu vou dar uma olhada nas dúvidas aí, tá bom? Vou responder só mais uma aqui, vamos lá. Inabilitações podem ser por chat ou somente através de recurso. Então, tem algumas plataformas aí de pregões, por exemplo, a BEC de São Paulo é uma delas, que se você for participar lá, você vai ver que o chat ele é aberto, ele é livre, tá? Diferentemente do Comprasnet. No Comprasnet, ninguém consegue usar o chat, a não ser que o pregoeiro habilite para você o chat. Já na BEC de São Paulo e em vários outros portais é da mesma maneira, você consegue escrever e usar o chat livremente. Existe lado bom para isso, existe lado ruim. Na minha opinião, é pior do que melhor, tá bom? Tem mais pontos ruins do que bom. Principalmente porque quando o chat está aberto, aquilo ali vira uma feira de peixe, né? Todo mundo começa a falar, aí vem um, manda bom dia, vem outro, manda boa tarde, e aí fica aquela feira, né? E aí, se alguém mandar um documento errado, pronto, aí começa todo mundo se acusar lá, no português bem claro, fica uma bagunça total,
E aí a pergunta foi, eu posso utilizar esse chat para fazer ali, tentar desclassificar o cara? A resposta é simples, né? Não pode, tá bom? Simplesmente porque existe um momento correto para isso. Qual que é o momento correto? É a fase de recurso. A fase ali do chat ali, geralmente isso acontece quando é a fase de lances, quando a galera começa a falar lá, ou quando é depois da fase de lances, na hora da habilitação, na hora que o pregoeiro está corrigindo a documentação, beleza? Que começa a galera lá, um meter o pau no outro e tudo mais. Então, em tese, não pode, tá bom? Você tem que esperar o momento correto ali para você fazer isso. Mas na prática a gente vê que a galera usa aquele campo ali para fazer várias acusações e tudo mais. Mas saiba que quando você faz isso, você está correndo o risco aí de tomar uma advertência, até mesmo uma punição por tumultuar o processo licitatório, beleza? Minha sugestão é que você aguarde até o momento do recurso mesmo. Meu cliente é fabricante, se eu colocar na marca o nome da empresa dele, serei desclassificado? Então surgiu uma dúvida de um rapaz, que provavelmente ele é consultor, e o cliente dele é um fabricante. E aí a dúvida é, Bruno, se eu colocar lá no campo marca o nome da marca do meu cliente, que é o nome da empresa dele, eu não estaria identificando a empresa? E a verdade é que não, tá? A marca da empresa é uma coisa, você identificar a empresa é outra. Ora, qualquer pessoa pode ir lá e vender um iogurte Nestlé. Não precisa ser necessariamente a Nestlé. Eu posso ir lá, cadastrar o meu iogurte lá e colocar a marca Nestlé. O Demison pode ir lá fazer a mesma coisa, marca Nestlé. E não necessariamente a Nestlé está vendendo o iogurte, beleza? O que seria identificar a empresa? Identificar a empresa é quando você usa aquele campo de descrição. Por exemplo, no Comprasnet tem isso. Tem o campo lá de descrição, onde você vai escrever a descrição do item, beleza? Tem gente, principalmente bem das antigas, hoje em dia quase não está tendo isso, mas lá nas antigas isso acontecia direto. Da galera colocar a descrição do item, e aí por algum motivo o cara coloca ponto. Aí ele coloca o nome da empresa dele, ele coloca o CNPJ, coloca o endereço da empresa dele, todas as licenças que ele tem. Não sei por que ele fazia isso, mas tinha gente que fazia isso. Quando você coloca o nome da sua empresa no cadastro da proposta, aí sim você está identificando que aquela proposta foi cadastrada pela empresa XYZ. Beleza? Então, quando você colocar no campo marca, não se preocupe. Marca não identifica o licitante. Identifica quando você coloca o nome da sua empresa, você deixa claro que quem está participando daquela licitação é a empresa do Garça, por exemplo. Beleza? É isso que você tem que se preocupar. Posso enviar declaração conjunta? Outra dúvida que surgiu que é bem pertinente, né? Para você que participa de licitação, você já deve ter pego em alguns editais aquele monte de declaração. Declaração de que não emprega menor, declaração de que atende os requisitos, blá, 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 certo? Acontece que algumas pessoas querem fazer um único documento declarando tudo aquilo lá. Inclusive, a gente faz isso, tá? A gente faz isso. Só que eu também apresento as declarações que vêm de modelo no edital. Quando não vem nenhum modelo de declaração no edital, mas lá no edital está pedindo que eu entregue aquela declaração, aí eu faço o meu modelo e mando, aí não tem problema, beleza? O órgão público não vai poder recusar, porque ele não deixou um modelo para a gente seguir. Então, eu faço o meu modelo e mando. Se ele quiser, ele pede, eu corrijo e segue o jogo, beleza? Agora, quando ele deixa o modelo, eu uso o modelo que ele deixa lá, coloco num papel timbrado e mando, ok? Ora, Bruno, mas por que você manda também a declaração conjunta? Essa declaração conjunta que a gente tem, aquilo ali, galera, tem declaração de tudo que a gente já viu em tudo para ter edital. São, acho que 2 folhas só de declaração. A gente sai declarando tudo lá, beleza? A gente prefere errar para mais do que para menos. Então, se por um acaso a gente esqueceu de mandar alguma declaração, lá na declaração conjunta vai estar lá declarando ela, com certeza. Porque tudo que é declaração a gente coloca lá na declaração conjunta também. Então, a gente entrega 2 vezes, mas é melhor do que correr o risco de não entregar nenhuma, tá bom? Agora, pode fazer isso ou não? Eu não recomendo. Eu não recomendo. Eu recomendo realmente que se o edital trouxer um modelo, siga o modelo do edital. Só ele já vai bastar para você. Não precisa nem fazer uma declaração conjunta, tá?
A gente faz aqui que é para dobrar os meios mesmo, beleza? Alguém tem alguma dúvida, alguma sugestão, questionamento? Quer algum conselho? Senão eu vou passar a responder as dúvidas aqui agora, tá? Geraldo, se eu abro uma empresa em novembro, decido participar de uma licitação em novembro, ainda não deu tempo de ter um balanço. Nesse caso, não posso participar? Geraldo, vamos lá. Boa pergunta. O balanço, existem vários tipos de balanço. Existe o balanço anual, que o próprio nome já diz, você faz um balanço do ano inteiro, que não vai ser o seu caso, porque sua empresa acabou de abrir, mas existe também o balanço de abertura. Quando uma empresa acabou de abrir, ela pode providenciar o balanço de abertura, tá bom? Que basicamente vai ser um balanço dizendo que a empresa acabou de abrir, ok? Então, você pode pedir esse balanço, eu sugeriria até que você fizesse isso, né? Agora, se você é MEI, eu sugiro que você não tenha essa despesa agora. Se você seguir o que a gente fala lá no treinamento e abrir um MEI, que é o que eu sugiro que quem vai abrir uma empresa comece pelo MEI, eu sugiro que você comece pelo MEI justamente para você não ter que apresentar o balanço, entendeu? Que é aquilo que eu falei no início da aula. Todos os editais vão isentar o MEI? Não, mas a grande maioria vai. Então, comece pelas licitações que não pedem o balanço. Agora, Bruno, não abri um MEI, fui direto para PME ou EPP. Aí você vai ter que fazer o balanço de abertura. Se não, você vai correr o risco de ser desclassificado na hora de participar de licitação. Beleza? O ruim é que você fazer o balanço de abertura é mais uma despesa que você vai ter que pagar. Tá? Então, você vai ter que contratar um contador, fazer o bagulho lá e registrar na junta comercial. Certo? Então, em tese, você tem que fazer isso. O que eu vejo acontecer é que muita gente dá aquela chorada, né? Participa mesmo sem ter o balanço, e aí o cara manda um e-mail para o pregoeiro, ou até mesmo faz uma declaração e manda junto lá na documentação, dizendo que a empresa acabou de abrir, que por isso não tem balanço. Eu já vi essa desculpa colando várias vezes, tá? Mas, se você quiser entrar com recurso contra essa empresa, você está totalmente amparado em desclassificá-la caso o edital exija o balanço de abertura, tá bom? É uma desculpa que às vezes cola, mas se eu quisesse, por exemplo, entrar com recurso, daria para fazer. Muitas vezes a gente não entra porque ou o valor do item é baixo, não compensa, né? Essa dor de cabeça para pegar R$ 200, pô, não vale a pena. Só de recurso aqui fica muito mais caro que isso. Ou até mesmo, às vezes não é com a nossa empresa, a gente nem participou daquele item. Então, nessas situações aí, tá bom? Boa noite a todos aí, né? Boa noite. Ô, Bruno, é o seguinte, eu tenho uma pergunta aqui. No caso de prestação de serviços, né, contrato, como que fica essa questão aí do resto a pagar? Ele entra nessa jogada também? Entra igualzinho, mesma coisa. Igualzinho, mesma coisa. Vale para tudo, vale para Uhum. licitação, dispensa, material, serviço, seja lá o que for. Entendi. Então, se eu tenho um contrato e a vigência desse contrato, ela é do meio do ano, por exemplo, ao meio do ano que vem, que são 12 meses no caso, né? Uhum. Nesse período aí de dezembro, de janeiro até março, eu vou ficar sem receber, no caso específico. Provavelmente. Provavelmente. Muito provavelmente. Acontece Entendi. que quando é serviço contínuo, isso daí a gente chama de serviço contínuo, que o cara já tem um Sim. contrato, né? Já vai prestar Sim. serviço todos os meses, certinho. Quando é serviço contínuo, que já tem contrato, geralmente começa a pagar antes, tá? Começa a Sim. pagar ali para fevereiro, no máximo março. Não Legal. demora tanto quanto quem não tem contrato, não. Mas ainda assim, em janeiro, provavelmente, vocês devem ter uma dor de cabeça, não devem receber, não. Não, Tá? tranquilo. A gente já trabalha em outras empresas e geralmente tem um prazo aí, uma carência para recebimento mesmo, né? Uhum. Então, já é de praxe, né? A gente acontecer isso, né? É isso No aí. mínimo aí uns 60, 90 dias aí. É. Tá bom, ótimo. Obrigado. Beleza? Só Beleza? isso? Só isso tudo. Então tá bom. Valeu, um abraço. Valeu, falou. Então, quem trabalha com contratos aí, pessoal, geralmente tende a ser um pouco mais rápido, tá? Mas também não é uma verdade absoluta, não.
É aquilo que eu falei na live lá que eu fiz na semana passada. Mês de janeiro é o mês que vira exercício contábil, aí o governo tem que mudar todas as contas, cadastrar lá nos sistemas de contabilidade deles, os sistemas param tudo, então mês de janeiro realmente é bem parado. Acontecem até umas despesas, mas principalmente aquelas mais urgentes, tá bom?